Olá pessoal, paz do Senhor. Eu sou o pastor André Alves, aqui do Ministério Profético Ninho das Águias, e hoje a gente vai ver o que o mover de Deus faz na nossa vida, como ele se apresenta na nossa vida, como ele acontece na nossa vida e qual a nossa postura com relação a esse mover de Deus. O que a nossa postura influi no mover de Deus, se ele influi no mover de Deus, o que acontece com a gente quando a gente está envolvido no mover de Deus, quando a gente é apanhado nesse furacão aí que é o mover de Deus. Bem, nossa palavra está lá em 1 Samuel 15, a partir do verso 22. É Samuel falando com Saul. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém Samuel disse: Não tomarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Até aqui. E vamos ler também no mesmo 1 Samuel 16, verso 11. E perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essas duas passagens, curiosamente, são o mesmo mover de Deus, de troca de governo ali de Israel naquela época. Só que são dois acontecimentos antagonistas, um perdendo o reino, o outro ganhando o reino. Apesar de ser o mesmo mover, são duas pessoas vivendo situações completamente diferentes dentro do mesmo mover. Acho que ser o mesmo mover, nosso foco aqui no nosso assunto é só um acaso. O que a gente vai ver são as condições diferentes dentro do mover. Então eu não vou me prender necessariamente ao mover de Deus, ao que Deus estava fazendo, mas na situação que Saul e Davi se encontravam naquele momento. Eles, no meio do acontecimento ali que Deus estava fazendo, qual era a posição deles, nesse mover? Primeiro a gente tem que entender que um mover, ele se constrói mediante a vontade de Deus. O mover é o que Deus quer fazer. E o início do mover, ele tem início quando Deus libera a palavra, que eu vou fazer algo. Quando Deus diz, eu vou fazer, pronto, começou o mover. Tem início após a determinação de Deus. Quando ele diz que começou, aí começou, de fato. Aí se inicia o mover. E o mover de Deus é um tempo de posicionamento. Quando você recebe uma palavra, ainda mais se você for o mensageiro, o profeta que recebe de Deus a palavra de que o mover vai começar, o seu posicionamento é extremamente importante para o seu papel neste mover. Se você ouve sobre o mover,
Por exemplo, acontece muito quando o mover Deus quer fazer algo na nação. Então ele levanta alguém, fala com essa pessoa e o mover vai acontecer na nação. E o seu posicionamento vai te definir dentro desse mover para a nação qual vai ser o seu resultado dentro dele. Mas se você é quem recebe a palavra, o seu posicionamento é até mais importante do que de quem apenas crê no mover. Então, para participar do mover, você tem que ou crer no mover ou ser a pessoa, o canal de transmissão de que esse mover vai acontecer, né? E quando Deus libera essa palavra, é o início do mover. O mover começa. E o que Deus disser vai acontecer. Isso é fato. Nada vai impedir que a vontade de Deus prevaleça. Mas qual posição tomar no mover de Deus, né? E quando Deus libera essa palavra, é o início do mover. O mover começa. E o que Deus disser vai acontecer. Isso é fato. Nada vai impedir que a vontade de Deus prevaleça. Mas qual posição tomar no mover de Deus, né? Qual é a sua atitude diante do mover? A sua atitude diante do mover de Deus? Qual é o seu posicionamento diante do mover de Deus? Isso vai depender de quem é você na fila do pão. Depende de quem é você nessa história toda. Em quem você se enquadra, na vida de quem você se enquadra. No nosso exemplo aqui de Saul e Davi, eles estavam vivendo o mesmo mover, eles estavam inseridos no mesmo mover para Israel, mas cada um tinha o seu papel, né? Cada um tinha a sua característica. E quem é você? A sua característica. E quem é você? Você é como Saul, você é como Davi, né? Isso vai definir o seu posicionamento nesse mover para que o seu resultado seja o melhor possível, né? O que você precisa ter em mente é que uma vez você inserido no mover de Deus, as suas atitudes e as suas escolhas vão ser determinantes para como você vai estar no fim desse processo. Como você vai estar quando as coisas que Deus disse que vai acontecerem, como você vai estar no final disso? Isso vai depender das suas atitudes, das suas escolhas. O que você vai fazer nesse processo é que vai definir como você vai chegar no fim dele. Saul, por exemplo, por obstinação, né, e por não reconhecer a soberania de Deus, ele terminou mal, terminou louco, terminou humilhado no fim desse processo todo. As atitudes de Saul foram muito curiosas. Assim, né? Você vê no texto que a gente leu lá em 1 Samuel, no 15, que é Samuel falando com Saul, né? A gente viu que Saul não se arrependeu da gota d'água, vou colocar assim, né? Da última coisa que ele fez. Saul não se arrependeu de verdade. Ele diz que está arrependido aqui, mas ele se arrependeu porque Samuel falou que ele perdeu o reino. Então, na verdade, ele não se arrependeu, ele não queria perder o reino. Ele não me pareceu de fato arrependido, ele me pareceu... como é que fala quando... Ele não estava arrependido, mas ele não queria perder o que ele já tinha. Porque às vezes você fica com remorso, mas não era o caso dele. Não sei nem se era remorso. Enfim, ele não me parece que ele estava arrependido pelo que ele fez depois. Porque ele tanto não se arrependeu. Ele estava com aquela famosa sensação de deu ruim. Deu ruim. Tipo, fiz besteira. Mas eu não acho que eu fiz besteira, sabe? Eu sei que eu fiz, mas eu acho mas não acho que fiz. Fui pego em flagrante, ponto. E aí fica arrependido porque isso foi pego, deu uma consequência ruim. Ficou chateado com a consequência, não pelo que ele fez. E eu chego a essa conclusão pelo que ele propôs para o Samuel aqui na história que a gente leu, né? Porque ele não se arrependeu e depois pediu para Samuel ir lá para manter as aparências. Ele falou, então vai comigo lá diante dos anciãos de Israel, você sacrificar a Deus, adorar o Senhor e mostrar que está tudo bem. Só que não estava tudo bem. Não tinha por que manter a aparência, não tinha por que fazer o politicamente correto ali. Então só finge aqui que está tudo legal para ninguém achar que eu não sou mais rei. E não era, né? E dali para frente, Saul começou a enlouquecer, começou a maltratar Davi.
e começou a caçar Davi. A ideia dele era matar Davi, né? Então, essas atitudes de Saul levaram ele para ter o fim que ele teve. O fim de um cara louco, um cara desequilibrado, um cara humilhado. Morreu humilhado no meio da guerra. E isso foi muito ruim. Então, o que tem pra gente de lição de Saul é: se você tá como Saul, se você não tá 100% com Deus, você tá fazendo bobagem, não interessa o que é. Não estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar que se você está pecando, errando, fazendo bobagem, sabe disso, sabe que está fazendo errado, mas não está arrependido, cara, busca o arrependimento. Pede ao Espírito Santo para te convencer desse pecado até você se arrepender e não se mova. Não sai do lugar, sabe? Não começa, não vai tomando atitudes e fazendo escolhas. Se você está inserido no meio de um mover de Deus, se vê no meio de um mover, é pego pelo mover de Deus, não tome atitude se você está errado. Fique parado e se arrependa. Peça perdão a Deus e se arrependa. Muda a sua vida com Deus. Se arrependa. Porque essa atitude vai fazer com que você tome decisões melhores na sua vida e o seu final no fim do processo do mover de Deus vai ser diferente. Se você ler a história de Saul aqui, cara, não tinha necessidade nenhuma dele terminar nesse mover da forma que terminou. Não tinha necessidade, não tinha porquê ele terminar tão mal essa história. Não havia razão. Se você ler o que aconteceu, que eu vou falar do Davi daqui a pouco, as coisas que Davi fez, cara, a vida dos dois se encontrou, se juntou no mesmo caminho, e não tinha porquê Saul enlouquecer daquele jeito. Claro, teve uma influência espiritual. Teve, não estou ignorando isso. Mas teve por quê? Teve porque Saul não se arrependeu. Então, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o capeta se aproximou dele e entrou, né? Estou conjecturando aqui que talvez, se Saul tivesse arrependido, o Espírito de Deus ia passar para Davi e Saul ia ficar ali. Ia perder o reino, tranquilo, tudo bem. Mas talvez não fosse da forma que foi. Talvez não fosse, a ruptura não fosse tão drástica, tão violenta como foi. Porque Davi quando ele foi ungido rei, ele era uma criança, né? O Jessé fala, porque Davi, quando ele foi ungido rei, ele era uma criança, né? O Jessé fala, tem um menino mais moço lá que está no campo, mandou chamar e quando ele veio foi ungido. Então ele era uma criança, então tenho praticamente certeza de que ele não entendeu o que Samuel estava fazendo. Até porque Samuel não falou o que estava fazendo, Samuel ungiu ele e abençoou o garoto. Então, eu duvido que ele soubesse que ele estava sendo ungido rei naquele momento. Mas mesmo sem entender, ele cria em Deus, ele tinha Deus como o seu Senhor, como o seu soberano, ele cria nele. Os salmos que você lê dele do tempo que ele era pastor de ovelha, você percebe isso perfeitamente. Ele confiava em Deus a ponto de confiar a sua vida a esse Deus. Então, mesmo sem entender o que Deus estava fazendo, ele cria no Deus que estava fazendo. E as atitudes de Davi, depois que ele foi ungido, levaram ele para ser rei, levaram ele para que o final dele, nesse processo, nesse mover de Deus que começou, fosse muito bem sucedido. Então, quando ele foi ungido, aí ele se aproximou do rei, né? Ele foi chamado, coincidentemente, né? O Espírito Santo deu o jeitinho dele lá, e ele foi na casa de Saul, mandou alguém achar alguma pessoa que tocasse algum instrumento para acalmar ele, e acharam Davizinho. Davizinho estava lá e chamaram ele, e ele foi. Ele tomou uma atitude. Ele foi, se apresentou ao rei e pronto, começou a conviver com o rei. Começou a frequentar a corte, começou a frequentar o reinado de Saul. Então ele se aproximou do rei e foi ganhando confiança, até que chegou o episódio de Golias.
E Davi estava lá de novo, foi levar comida para os irmãos e tomou uma outra atitude. Uma atitude que ninguém tinha tomado, que o exército inteiro de Israel estava olhando Golias e falando, não vai dar. E Davi olhou e falou, pô, dá sim. Então eu vou lá e vou fazer, ainda mais com um prêmio que tinha, que era casar com a filha do rei, a filha de Saul. Ele falou, pô, eu vou, ainda vou ser genro do rei. Olha a atitude que ele estava tomando. Olha as escolhas que ele estava fazendo. Dentro do mover de Deus. Ele não sabia que ele foi ungido para ser rei. Ele estava lá, tomando as atitudes que fizeram com que ele chegasse nessa condição de ser rei. Porque se ele não toma nenhuma dessas atitudes, no final, se ele descobrisse, caramba, eu fui ungido aquele dia para ser rei, eu vou lá tomar meu reinado. Ia tomar? Não ia. Não com essa facilidade. Não do jeito que foi, né? Então as atitudes de Davi, matou Golias, venceu, casou com a filha do rei e fez de tudo que o rei pediu. O rei perseguiu ele lá para atrapalhar algumas coisas. E Davi fez tudo que ele pediu e conseguiu fazer. Honrou o rei, lutou pelo rei, liderou pelo rei, liderou o exército pelo rei. Todas as escolhas que Davi fez, todas as atitudes que ele tomou, contribuíram e formaram ele para estar pronto para quando o mover de Deus chegasse no ponto em que vai estar consumado, daqui a pouquinho vai se consumar, Davi estivesse pronto para aquilo, Davi estivesse pronto para aquele momento. Então ele fez tudo o que podia pelo rei. Ele acalmou o rei, lutou pelo rei, venceu o gigante pelo rei, liderou o exército pelo rei, venceu batalhas pelo rei e no final ele se tornou rei. Pelas escolhas que fez, pelas decisões que ele tomou, que fizeram com que dentro desse mover de Deus, de troca de reinado, Davi aprendesse a ser rei. Então, se você está na condição de Davi, dentro de um mover de Deus, se você está bem com Deus, você tem a sua vida com Deus, você se consagra a Deus, você é um crente padrão. Cara, se você recebe uma palavra de Deus de que, eu quero fazer isso, começou, se mexe. Se não fica parado esperando, Deus falou que vai fazer, então ele vai fazer. Não, cara. Deus falou que vai fazer, se mexe. Arruma as tuas coisas e vai para dentro do mover de Deus e se lança nesse mover de Deus e tome as atitudes que você precisa tomar em oração. Ore para fazer as escolhas corretas, porque essas atitudes e essas escolhas vão levar você para estar pronto quando esse mover chegar no ponto de se consumar. Quando Deus disser está consumado, você tem que estar pronto, cara. Ou você não vai viver isso da melhor forma. Você pode até viver, mas talvez não da melhor forma. Saul, ele viveu o mover de Deus, que era perder o reinado, era o mover de Deus na vida dele. Mas ele não viveu da melhor forma. Porque ele podia não ter sido morto em batalha, ele podia não ter se desgastado tanto com todo mundo. A família dele acabou pagando um preço terrível por isso. Talvez se ele tivesse se arrependido e entendido, porque Saul sabia, quando Samuel diz para ele, você perdeu o reinado. Saul entendeu, caramba, perdi o reinado. Deus vai levantar um novo rei. Então Saul sabia o que estava acontecendo. Então ele poderia, estou conjecturando, tá? Ele poderia ter se arrependido e ter passado essa transição de reinado de uma forma muito diferente. Ele podia ter reconhecido o novo rei em Davi, ao invés de reconhecer um conspirador, alguém que está tentando tomar o reinado dele. Ele poderia ter reconhecido, se tivesse se arrependido e entendido as bobagens que fez. Ele poderia ter tomado atitudes diferentes com relação a Davi, ter reconhecido nele o rei que Deus levantou para substituí-lo. Poderia ter ensinado muita coisa para Davi. Poderia ter tido um papel de honra no reinado de Davi. Por que não? Poderia ter sido conselheiro de Davi. Todo mundo, as pessoas demonizam Saul, mas Saul foi um herói. Sim, ele foi muito próspero no reinado dele. Ele começou muito bem. Ele conquistou até mais coisas do que Davi, em termos de território, de batalha, de luta. Saul foi muito bem, ele conquistou muito território, ele aumentou muito. Ele aumentou muito o reinado de Israel, né? As posses de Israel. Né?
Ele poderia ter terminado de outra forma, tenho certeza disso. Ele poderia ter sido alguém importante no reinado de Davi, um conselheiro importante, um ministro importante no reinado de Davi, mas não. Por obstinação, por entender o que Deus queria e não concordar com o que Deus queria, ele se tornou um antagonista de Davi, um inimigo de Davi, um perseguidor de Davi, e morreu dessa forma. Foram as escolhas que ele tomou. As escolhas que ele fez levaram ele para morrer como um inimigo do futuro rei. Então, meu irmão, se você está ouvindo essa palavra e se encontra como Saul, meio rebelde com Deus aí, não tome atitudes. Então, meu irmão, se você está ouvindo essa palavra e se encontra como Saul, meio rebelde com Deus aí, não tome atitudes. Dentro de um mover de Deus, não tome atitudes. E Deus está fazendo mover o tempo todo. Deus está, no momento, há um mover de Deus sobre o Brasil. Né? Se você não conhece o nosso ministério, você pode ir lá no site www.ninhodasaguias.org e lá você vai encontrar uma palavra que é Rumos 2018, direções proféticas que a gente dá todo fim do ano. Se você vai ler lá o que a gente colocou em dezembro de 2017, finalzinho de dezembro, início de janeiro, alguma coisa assim. E você vai ver o que está escrito lá e você vai ver que tem muita coisa aí que está batendo com o nosso momento hoje de transição de governo também, coincidentemente. Então nós estamos num mover também de Deus de troca de governo. E essas eleições são muito sérias que a gente está vivendo. Não vou entrar nos detalhes aqui, porque a palavra não é sobre isso. Mas leia lá, você vai ver que muita coisa do que está escrito lá aconteceu esse ano. Muita coisa política. Se você conseguir fazer os links, né, você vai entender tudo que está lá. A gente conta as visões, os sonhos que a gente tem. Quando a gente começa a orar pelas direções do próximo ano, depois no fim do ano a gente junta tudo e sobe uma palavra de Deus para a nação. E vá lá, procura lá, leia lá, e você vai entender o que Deus está fazendo esse ano no Brasil. E se posicione, sabe? Se você ainda dá tempo, se você está no meio desse mover, com certeza, se você mora no Brasil, você está nesse mover, se você é brasileiro, você está nesse mover, se enquadra. Se você está rebelde com Deus, se conserta com Deus. Não toma mais atitudes, não faça mais escolhas, sem antes se consertar com Deus, entender o que Deus está fazendo, para que as suas escolhas te levem para um fim bom, para quando tudo se consumar, tudo que Deus está fazendo vai se consumar, é fato, é inevitável, que seja bom para todos, que seja bom para todo mundo, sabe? Então se conserta, se você está vacilante, se conserta, firma os seus passos no caminho do Senhor. E se você está bem com Deus, cara, não fique parado, entre em oração, ore mais ainda, e faça escolhas espirituais, tome decisões espirituais e com a mente sobrenatural ligada ao Espírito Santo, para que você faça as escolhas que vão te levar para uma consumação também muito boa. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, creia nisso, entra lá no site, lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, o link da palavra, direto. E aí você entra lá, leia e em oração aí eu tenho certeza que você vai entender o que Deus está fazendo. Amém? Se você gostou do vídeo, curte. Se você não gostou, descurte. Compartilha com seus amigos aí, espalha a palavra do Senhor, nos ajuda também a mandar a palavra do Senhor para o máximo de pessoas possível. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu comentário sobre alguma coisa. Amém? Até a próxima. Tchau.